Fala galera, tudo bem? Clássicos dos relógios aqui de volta, fazendo um novo review para vocês aí de uma marca icônica, né, na relojoaria mundial. Uma marca que ela vem já do século passado, trazendo grandes modelos aí. A galera tem gostado muito e agora, atualmente aí de 2020 para cá, lançou uma linha maravilhosa que a gente tem apreciado bastante. Eu mesmo tenho observado a qualidade desses relógios e realmente fora da curva. Na verdade, ao longo do tempo, desde que ela foi criada, né, vamos falar aqui o nome da marca, é a Zodiac. Você que está chegando agora aí, se inscreva no canal, dá o like lá, né, dá o like e ative o sininho para receber novas notificações. Eu estou gravando conteúdo a cada 4 dias, por aí, né, e trazendo sempre uma história bacana aqui sobre essas marcas importantes suíças, né, Michael Brands e etc e tal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a Zodiac, né, uma marca muito conceituada no mercado. O relógio está até por aqui, eu estava procurando, deixar ele aqui em cima, e depois eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Com mais detalhes, essa peça maravilhosa aqui, tá legal? Vamos lá, vamos falar da marca, né? O que a Zodiac tem a nos oferecer na relojoaria hoje? Bom, tem muitos aí que consideram a Zodiac, né, um modelo de entrada dos relógios suíços, né? Eu posso colocar ali que ela está naquele patamar ali de Victorinox um pouquinho acima. Por que um pouquinho acima? A qualidade de construção e a história que ela traz para a gente. Ela traz uma história muito interessante, né? A Zodiac, ela tem uma história muito longínqua, né? E perdura hoje com uma solidez muito grande no mercado da relojoaria, e por isso eu a coloco um pouco acima da Victorinox, né? Tem muitos que gostam de Victorinox, eu também gosto, mas eu acho que a Zodiac tem um glamour à parte pela história que conta e da forma como chegou no mercado, né? Eu vou falar para vocês um pouco sobre o ano que ela surgiu, quem realmente idealizou a marca e por quê, qual o propósito, né, de criar a Zodiac, né? A Zodiac foi criada em 1882, tá? Por Ariste Calame, tá? Na Suíça. Ariste Calame, ele era um mestre relojoeiro. Naquela época, se considerava mestre relojoeiro todo aquele camarada que mexia com mecanismos, com máquinas complicadas. E mexer com relógio sempre foi algo muito complicado e delicado dentro da relojoaria suíça. Eles tinham um cuidado muito grande na construção desses relógios, que na verdade, para aquela época, não era considerado um relógio, era considerado uma arte, né? O relógio era considerado como se fosse um quadro para quem podia comprar, não era acessível a todas as pessoas. Então, era um requinte muito clássico e os relógios surgiram como relógio de bolso, né? A Zodiac começou sua produção lá em 1800 e pouco com um relógio de bolso, né? 1882 com relógio de bolso. Foram os primeiros relógios que, na verdade, naquela época não existia ainda o relógio de pulso, né? Como todos sabem aqui, quem implementou o relógio de pulso foi Santos Dumont, brasileiro. Santos Dumont, lá na França, ele, com seus experimentos, era muito dificultoso colocar a mão no bolso, suja de graxa, mexendo aí nas máquinas dos aviões, né, supostos e futuros aviões que ele construiu depois, aeromodelos, plano. Então, assim, ele, para não ter que colocar a mão no paletó para pegar o relógio de bolso, para ver tempo, para aferir o tempo de voo, de decolagem, de pouso das aeronaves que ele construía, e ia sujar realmente o paletó. E também era muito mais prático. Ele foi lá e pegou 2 tiras de couro e colocou e adaptou em um relógio de bolso que ele tinha para poder visualizar melhor a hora e o tempo de pouso e decolagem. Então foi assim que foi criado o relógio de pulso, através de Santos Dumont, tá? E em contrapartida isso acabou pegando na Europa, né? E a Zodiac foi lá e adaptou seus relógios de bolso para relógio de pulso. Uma história muito interessante essa, mas eu vou encurtar para que o vídeo não fique muito longo, tá bom?
Então foi criado os relógios de pulso pela Zodiac, e os relógios de pulso da Zodiac acabaram tomando conta do mercado em 1900, 1920, e se tornou uma marca mundial, passou a ser comercializada em toda a Europa e depois chegou na América do Sul, né? Chegando ao Brasil aí, lá por meados de 1950, 60, por aí, né? Esses relógios da Zodiac começaram a chegar no mercado nacional por aqui, junto com a Movado também, que depois vai ser review de um outro vídeo, tá bom? Então, eles criaram relógios de extrema qualidade, com acabamento fenomenal e fantástico, né? E esses mestres relojoeiros, que eram considerados na época, eles tinham o desejo de criar sua própria marca. E assim aconteceu com a Zodiac, né? Onde Ariste cria, né, esse relógio maravilhoso e utiliza o nome Zodiac, fazendo menção, né, à questão do zodíaco, né, os signos do zodíaco, aquela questão toda esotérica. Ele que gostava muito, mas isso é uma outra história, e acreditava muito nessas condições. E aí ele cria essa marca maravilhosa e dá um símbolo bem inusitado, que faz menção, né, àquela época medieval. Se você observar o símbolo, ele é como se fosse uma cruz com uma bola oval no meio, né, que faz um simbolismo daquela questão medieval da época. Então, tudo isso é uma história que é muito mais além daquilo que eu posso falar nesse vídeo aqui. A gente pode fazer um outro review, vocês querendo aí, se inscreva no canal e coloque lá nos comentários: olha, eu queria saber mais sobre essa marca, detalhes, e aí eu vou trazer para vocês, tá bom? Então eu apresentei para vocês aqui a Zodiac, né, que está no patamar ali de relógios de entrada hoje no mercado. Eu coloco ela um pouco acima da Victorinox, porque aí é questão e preferência minha. Eu acho que o acabamento da Zodiac entrega muito mais e a beleza do designer também entrega muito mais. Bom, vamos agora mostrar o relógio para você, né, para vocês. Esse modelo maravilhoso aqui, que é o ZMX4. É um relógio que foi lançado lá na Europa, não veio para o Brasil em termos de comercialização. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, galera. Esse aqui é o ZMX04, Zodiac ZMX, tá? 04. O apelido dele que colocaram lá na Europa é cortina de fumaça. Eu já vou explicar para vocês já o porquê desse relógio ser apelidado por cortina de fumaça. Vou apresentar para vocês aqui essa bela máquina, tá? É um relógio de 47, 48 milímetros, veste muito bem pulsos aí acima de 18 centímetros de circunferência, tá? Um relógio todo feito em titânio, maravilhoso. Uma pulseira, né, feita num silicone muito macio, que não machuca o pulso, né? Ao contrário de muitos relógios por aí que a gente compra, né, nas lojas. Você usa a pulseira te incomoda, machuca, aí você tem que substituir, tá? Olha que maravilha, pulseira totalmente assinada, com o logo aqui da Zodiac, relógio todo em titânio, os pinos aparafusados, tá? Ó, passador aqui escrito Zodiac, e esse belo display aqui, granulado, né, tipo larva de vulcão, e todo acinzentado. No escuro, esses indexes aqui, tá, cinza, eles acendem, refletem bem, mas não como o Luminova, né, que a gente hoje tem uma reflexão muito melhor e uma aparência muito mais agradável. Esse aqui ainda trabalha com uma luminosidade um pouco mais abaixo, mas ainda assim à noite fica bem vistoso, né? Um relógio automático, tá, de 100 metros de profundidade, coroa assinada, com a superfície aqui, né, plaquetada e polida, muito bacana, tá? E agora eu vou apresentar a vocês aqui o fundo dele. É um relógio de edição limitada, como está aqui no fundo, né? Dá para vocês perceberem aí, né? Deixa eu virar aqui para vocês poderem ver melhor. Aqui, ó. Saíram 5.000 unidades no mundo todo, sendo que esse é o número 210. Não tem problema em colocar a numeração desse relógio, tá? ZMX04 Zodiac. Por que cortina de fumaça, né? Se vocês puderem observar aqui, tá? Isso aqui é como se fosse um incêndio, né? E a fumaça. Tem gente até que fala, pô, parece um papagaio aqui com a boca aberta, mas não. Faz uma menção ao incêndio e à fumaça. E o fundo dele se refere exatamente a esse fundo meio opaco e tudo,
a fumaça. E aí apelidaram o relógio de cortina de fumaça, tá? Fivela assinada, relógio todo em titânio, veste muito bem, pessoal, um relógio muito bacana, muito bem acabado, fundo aparafusado, coroa rosqueada e o melhor de tudo, utiliza uma máquina, tá? Sellita SW200, que é uma evolução da ETA 2824 que caiu em domínio público. No vídeo anterior eu falei sobre essa questão do domínio público, tá? Então, hoje, quem quiser copiar a ETA 2824, que é um tanque de guerra, uma máquina suíça que revolucionou, né, o mundo da relojoaria de 1940, 50 para cá, eu acho que até mais recente, 1960, uma máquina que foi muito bem desenvolvida, levou anos para ser desenvolvida, e ainda assim hoje é referência para a produção de outras máquinas, né, como a Sellita SW200 e a PT5000 chinesa, que utiliza a base ETA 2824 também. Não é plágio, não é réplica, é totalmente legal você utilizar como base de desenvolvimento de outras máquinas a ETA 2824, não tem problema nenhum, tá bom? Então tá aqui, pessoal, apresentando a vocês aqui o Zodiac, tá? Maravilhoso esse relógio, muito bacana, veste muito bem. Vou colocar no meu pulso para mostrar a vocês. Ó, galera, tá aqui no meu pulso, tá? Eu não sou fã de relógio muito grande, mas confesso que esse aqui veste muito bem para determinados tipos de ocasião. Eu acho que esse relógio aqui, ele apresenta uma característica no pulso muito bacana e é um relógio que merece seu respeito, tá bom, pessoal? Tá aí, Zodiac, tá? Cortina de fumaça sendo apresentado para vocês. Bom, é isso, galera, tá aqui, relógio bacana, como eu falei para vocês, apresentei aí no review, tá? Falamos sobre ele, cortina de fumaça, Zodiac, que é uma marca muito bacana, muito conceituada. Os modelos hoje que eles estão produzindo, que está vindo alguns aqui para o Brasil através de importação, são modelos de tamanhos menores, 42, 40 milímetros, né? O mercado nacional agora está muito favorável a relógios menores. Esse aqui é um relógio que tem um tamanho de 48 milímetros, mais ou menos aí, exatamente, eu acho que é isso, 48 sim, 48. E para muitos apreciadores considera um relógio muito grande, mas eu acho que veste muito bem para um pulso aí de 18, 19 milímetros, centímetros de circunferência, veste muito bem. Galera, é isso aí, agradeço aí a atenção de vocês, clássicos dos relógios, sempre trazendo para vocês aí informações sobre a relojoaria, né, mundial, e peço a vocês que se inscrevam no canal, dê o like, ative o sininho para vocês receberem novas notificações aí de vídeos novos, tá bom? Vamos partir para a próxima aí. Qual será o próximo relógio, hein? Bota aí no review aí, bota nas informações aí, desculpa, no review não, bota nas informações aí, aquele relógio que você quer que eu fale. E aí eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai bater um papo legal, vou explicar quando surgiu, quem foi o idealizador, e contar essa história maravilhosa aí da relojoaria, que isso dá café, dá papo e formaliza novas amizades, tá bom? Forte abraço!